Pronto. Deixa eu deixar o chat aberto aqui. Boa noite, Li. Boa noite, todo mundo. Então vamos começar. Se tiver mais gente que for entrando, eu vou liberando aqui. Vamos começar a falar um pouquinho sobre birras, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir isso aqui. Tem. Mas eu não vou conseguir ver quem tá entrando. Eita, que gente, a gente não domina muito tecnologia, viu? Mas vamos lá. Aqui. Vamos lá, eu vou por aqui, porque senão. É, vou admitindo o pessoal aqui, senão vai ficar na frente. Bom, vamos lá então, né, pessoal? Se vocês quiserem mandar aqui para mim no chat, quantos anos têm os filhos de vocês? Se vocês têm filhos, se não têm, podem ir colocando aqui para mim. E vamos começar então a falar um pouquinho, né, sobre os manejos aí com as birras. Eu queria começar. Contando para vocês, na verdade, uma situação, é, eu não sei se vocês chegaram a ver da outra vez no Instagram, que eu trouxe, né, a história daquela criança, aquela situação que aconteceu na praia, de uma criança que acabou fazendo, assim, uma crise de birra, mas teve um agravante. Porque a criança ela não queria sair do mar e ela ficou ali o tempo todo. O pai pegava, tirava ela do mar, pedia para ela, ó, vamos ficar aqui um pouco. A criança já estava no mar, sei lá, acho que há uns 40 minutos, uma hora talvez. E o pai pedindo para a criança sair um pouco, porque tinha chegado coisas ali para eles comerem e tudo mais, e a criança berrando, berrando. E nem era pelo duas filhas, legal, Li. É, nossa, uma de 12 anos e uma de 2 anos e 10 meses, que legal. É, tô admitindo as pessoas aqui também ainda, viu, gente? Por isso que às vezes eu dou uma pausa. Mas enfim, a criança fez ali a birra e nem era pela birra em si, a gente sabe como é difícil nessas situações, né? A criança chorar e a gente com outras pessoas ali olhando, mas o agravante disso tudo era que a criança saía correndo de volta para o mar. Eu não sei se vocês chegaram a ver essa história, mas eu quero recapitular essa história aqui para vocês, porque eu acho que ela é importante para exemplificar alguns pontos, né? Porque quando eu contei essa história no Instagram, muitas pessoas falaram: Nossa, mas o que eu deveria fazer então? Se né, tudo que os pais fizeram ali talvez não foi o ideal. Então eu quero conversar um pouquinho isso para vocês, porque é aí que a gente se perde um pouco em relação às birras. Então, só para atualizar aí a situação, contextualizar vocês, na verdade, né? Como que foi essa situação? Eu tava ali na praia e tinha uma família que chegou e sentou ali no guarda-sol ao lado. E aí, esse era um menino, devia ter uns 4 anos, acredito, pelo tamanho dele ali. E ele tava ali no mar, a gente viu, né? O pai ficou ali bastante tempo com ele no mar, bastante tempo mesmo. Um pai, assim, super brincando, super participativo e tal. E aí chegou um momento em que chegou alguma coisa ali para comer. E o pai falou, né? Falou: Olha, vamos sair agora, e nananã, e nananã. E a criança. Não, não quero, não quero, não quero. E aí o pai, não, vamos, porque a gente precisa comer, chegou a comida e tal. E a criança fez aquela birra. E aí a criança saía correndo pro mar. E aí o pai corria atrás e trazia a criança. Não, vai ficar aqui, não, 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 tem que comer, tal, eu não quero, não quero, não quero. Só que isso aconteceu várias vezes, várias vezes. E aí até que chegou uma hora que o pai prendeu a criança assim no meio da perna dele e falou: vai ficar aqui, tal, tal, tal. E aí a criança, tá, eu não vou mais correr, eu não vou mais correr. E aí o pai soltava, a criança corria. E isso foram várias vezes. O pai ficava bravo, o pai falava: Nós vamos embora, chega, para, você vai apanhar, e nananã, e aquela coisa toda. Só que o que aconteceu, né? Que foi o pior de tudo. Na última vez que a criança correu,
a criança, naquele dia tinha chovido muito na praia, muito. Tanto que nem estava podendo ficar ali embaixo. É, Aí o pessoal, depois que melhorou um pouco a chuva, e tal, o pessoal acabou liberando de alguns guarda-sóis ficarem mais bem próximo mesmo ao muro, né? Que é o limite ali da praia, aquele muro que faz tipo um paredão para o mar não avançar, né? Então nós estávamos ali muito, muito perto desse muro. E quando esse menino correu, por ter chovido muito naquele dia, a maré estava muito irregular. Então a maré subiu muito do nada e pegou esse menino e deu uma rasteira nele e a criança se afogou. Então foi uma situação assim bem, ocorreu o salva-vida, foi uma situação assim bem chocante, né, para todo mundo que viu. Graças a Deus conseguiram, né, socorrer a criança a tempo. Mas foi um baita de um susto. E aí, essa falta de manejo da família, né, até gerou uma situação grave como essa, e não foi uma coisa assim, nossa, os pais não estavam fazendo nada, nossa, que pais negligentes, não estavam nem aí para criança. Não, eles tentaram de tudo que eles sabiam, né? Mas foi insuficiente ali no manejo. E aí, o que que os pais fizeram? Acabaram cedendo ali à vontade da criança e falaram: não, então vamos ficar aqui com ele no mar. Eles só foram se revezando entre os adultos. Então, um ficava com ele na água enquanto o outro ia comer, e aí o outro comia, enfim. E aí teve um outro agravante, querendo ou não, que é o ganho da criança nisso tudo, né? Então, mas foi a situação ali como eles conseguiram manejar no momento. Então, vamos entender, né, toda essa situação. Eu vou usar essa situação de exemplo, mas a gente consegue adaptar a qualquer situação de birra que a gente tem aí no dia a dia, né? Quem tem criança sabe, né? Então, a Cássia falou também que ela tem um de 3 anos e a Antonella de 3 meses. Oh, que gostoso, gente. Dá uma saudade, né? Desses piquitiquinhos, assim. A Aline com um de 2 anos, a Cíntia de 3 anos. E é a fase das birras, né, gente? Por que que é a fase das birras? A partir dos 18 meses, a criança passa a se perceber como um ser humaninho, né? Como alguém que tem as próprias vontades. Então, entre os 18 meses ali, que é um ano, a partir de 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, eles passam a ter as próprias vontades, mas eles ainda têm um cérebro extremamente imaturo para comunicar essas vontades, né? Então, é onde eles comunicam, eles se expressam através das birras. E isso faz parte do desenvolvimento. Só que o nosso papel enquanto pais é conduzir os nossos filhos, direcioná-los para que a gente consiga ensiná-los a se comunicar da melhor maneira, porque a birra ela traz um sofrimento, não só para nós como pais, mas também para nós, porque gera uma irritabilidade, gera, né, aquele momento, aquele pico que a gente sai da gente. Mas também gera para a criança, porque ela está sofrendo, né? Ela não consegue se comunicar de outra forma. E o choro, ele é a comunicação primitiva que a gente tem, só que a gente, a partir do momento que a criança ela vai se tornando verbal, a gente precisa ensinar para a criança essa outra forma de comunicação, tá? Então, vamos falar um pouquinho disso. E aí a gente fica, né? A gente se sente no limite, a gente se sente extremamente culpada, cansada, sem saber o que fazer. E é aquele momento que a gente se sente muito exposto, porque a birra ela não acontece só dentro de casa. Quando acontece ainda dentro de casa, muitas vezes a gente tem a sensação, talvez, de que a gente até consiga manejar melhor. Mas quando é fora de casa, além de tudo isso, a gente ainda sente o julgamento, os olhares, o peso social que tem, né? E é por isso que a birra, ela não cansa só o corpo, né? Ela cansa também a nossa mente, o nosso coração, né? Fica tudo muito, muito pesado. E aí, o que que a gente tenta fazer? A gente tenta conversar, a gente tenta acolher. é, a gente tenta conversar, a gente tenta acolher, a gente tenta ignorar, a gente tenta ser firme, e aí parece que nada vai funcionar. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa parte, vamos colocar assim, do que não fazer, tá? Eu acho que esse entendimento, ele é o primeiro passo para a gente conduzir aqui uma situação relacionada à birra, tá? A gente tem algumas crenças que vêm aí vamos colocar assim, do senso comum, que primeiro é só uma fase, vai passar, mas como eu sempre brinco, gente,
O videogame também tem fases, e ninguém passa de fase sem jogar a fase, né? Se a gente ficar lá sentado olhando, o videogame não muda de fase sozinha. E às vezes parece que quando a gente fala assim, ah, é só uma fase, parece que a criança ela vai crescer e vai passar de fase sozinha. Mas não, a gente tem essa sensação à medida que as crianças vão crescendo, mas é porque nós vamos estimulando os nossos filhos, né? Ou dentro do ambiente escolar também contribui-se muito para esses estímulos, mas o cérebro ele vai passando por processos de maturação. Então, por que que a gente fala a fase das birras? Porque se começa aí com 18 meses, mas parece que a gente não fez nada para estimular a criança até que essa fase das birras começasse, mas a gente fez muito. Nós estimulamos a criança na parte motora, na parte cognitiva, né, na fala. Então não é só uma fase que passa sozinho, sem intervenção. E isso é uma coisa muito importante da gente deixar claro, tá? Porque às vezes esperar a birra passar sozinha, a gente não passa. Eu recebo crianças de 5, de 6, de 9, de 10 anos fazendo birras, de se jogar no chão mesmo. Adolescente, gente. Eu já tive adolescentes que sim, se jogavam no chão e davam um escândalo porque queriam um iPhone. Enfim, então assim, a gente precisa ter esse entendimento para saber que a gente precisa intervir, né? Deixa chorar sozinho ali, que passa também, né? Não é isso que a gente quer comunicar. E a gente tem que tomar muito cuidado para as birras não virar um padrão de comportamento, né? E como que isso acontece? Vamos falar também sobre isso. Primeiro, vamos falar a primeira coisa que eu acho muito importante do que não fazer na hora da birra. Naquela situação da criança, por exemplo, na praia, o que que eu vi que os pais tentaram fazer muito? Conversar com a criança o tempo todo. Então, explicar. A criança estava querendo o quê? Ficar na água o tempo todo no mar. E os pais, vem aqui, precisa comer, a comida chegou, presta atenção, ó, a gente tá com fome. E isso, gente, eles ficavam realmente empenhados nisso. E a criança, gente, o que que acontece? É errado conversar com a criança? Jamais. Só que conversar com a criança, explicar a situação para a criança na hora da birra, tende a não ser resolutivo. Por quê? Quando a criança ela está na birra, vamos usar isso como, vou usar entre aspas, né? Mas quando ela está dentro ali dessa toda essa tensão emocional que acontece, o cérebro dela está inundado de cortisol. Nesse momento, gente, é como se o cérebro da criança fizesse assim, ó. Não tô ouvindo, não tô ouvindo. Então é como se de fato, assim, ó, sei lá, 5% do que a gente falasse para a criança fosse realmente absorvido, tá? Então eles absorvem muito pouco. O ideal é, a gente vai conversar sobre o que fazer na hora da birra, mas depois que a birra passar, né, 1 hora, 2 horas, ou até mesmo na hora de dormir, fala, filho, ó, você viu o que aconteceu naquela situação? Né? O que que você queria e como que você agiu. E aí eu posso explicar, eu posso conduzir a situação, redesenhar com a criança, mas entender que conversar com a criança na hora da birra é muito pouco provável que ela vai entender. Não é porque ela não quer. Muito provavelmente ela vai berrar mais alto ainda. E é só a gente se pôr no lugar da criança, gente. Por exemplo, a gente tá muito chateado, irritado, pé da vida com o nosso marido com alguma coisa. Vai eles pensar em falar com a gente nesse momento. Vai dar bom? Vai, né? A gente vai falar, aham, tá, não é nada. Não, não é. A gente não vai fazer a birra que nem a criança faz, mas a gente não tá disposto a resolver o problema. Ou a gente vai discutir e, assim, nada do que ele falar a gente vai conseguir escutar, porque a gente só vai ficar debatendo, debatendo, debatendo. Isso que nós somos um cérebro adulto, um cérebro mais maduro, né? Imagina um cérebro de uma criança extremamente imaturo ainda, em desenvolvimento, uma criança de 2, 3 anos, né? Um cérebro muito, muito, muito imaturo. Então, entender que conversar com a criança na hora da birra não é o ideal, porque ela não vai entender, e a gente vai se desgastar. Isso, muito pelo contrário, né? A criança acaba tendo um ganho de atenção ali que só vai piorando ainda mais a situação, tá? Outra coisa, então, Natália, então se eu não posso falar, o que que eu vou fazer? Eu vou ignorar completamente meu filho. Começou a birra, eu viro as costas e saio andando. Também não vai resolver, porque eu não tô ensinando nada para o meu filho ali na hora. É, E às vezes até a criança pode ter uma sensação de abandono emocional, né? A gente
cessa o foco atencional ali, mas eu também não posso simplesmente virar as costas e ignorar, né? Tem que ter um comando ali naquela situação. Porque isso também não comunica para a criança algo, né? Então, imagina, sei lá, você tá chateado com seu marido e aí você simplesmente tenta falar com ele aquilo que tá te incomodando, ou às vezes até mesmo brigar, e ele vira as costas e sai andando. Vai resolver a crise? Vai resolver a situação, o incômodo? Não vai, né? Então é importante também a gente entender que não é apenas ignorar totalmente ali a situação. Outra coisa que aqueles pais na praia, gente, fizeram o tempo inteiro. E que, ao meu ver, bom, acho que todas as intervenções que os pais tentaram fazer, e que é o que todos os pais e mães tentam, né, contribuíram negativamente para o caso, mas essa coisa é o que a gente faz o tempo todo, que é ameaçar. Você vai, nós vamos embora. Ó, nós vamos embora. Gente, a criança correu daqueles pais mais de 10 vezes. E o pai falava assim: se você correr de, eu vou te soltar, mas se você correr de novo, nós vamos embora. E não ia. E a criança já tinha entendido aquilo há muito tempo, gente. Essas crianças são espertíssimas. Ó, você vai apanhar. Vai, né, gente? Não vai. E que bom que não vai também, não é pra bater. Mas a ameaça, gente. Ela é assim um dos maiores dificultores quando a gente vai intervir na criação de filhos, porque as crianças, gente, eu juro pra vocês, teve uma criança de 5 anos que falou pra mim assim: "Ai, tia, minha mãe só fala, ela não faz". E eles entendem, eles têm essa percepção muito clara. Às vezes parece que a gente ameaçar, ai, tô mexendo no microfone aqui. Parece que a gente ameaçar nas primeiras vezes parece que a criança até recua, né? Aquela coisa de, ó, para, senão nós vamos embora, né? Uma, duas vezes parece que até alguma ameaça ali surte algum efeito momentâneo. Mas se surtir um efeito, ele é extremamente momentâneo, depois a criança vai estar fazendo ali de novo, mas isso passa muito rápido, isso perde um efeito assim muito, muito, muito rápido. Então, a ameaça, gente, em qualquer aspecto, ela é extremamente perigosa, tá? Então, o que eu orientaria vocês? Nunca em nenhum aspecto fale algo que você não está disposto a cumprir, tá? E aí, se você falou e a criança pagou para ver, aí, gente, infelizmente a gente vai ter que cumprir, tá? Então, esse é um ponto assim. Ai, Natália, eu falei que eu ia bater no meu filho, então eu tenho que bater nele? Não, é só você não falar que vai bater. Ah, eu falei que a gente ia. Que eu ia largar meu filho sozinho. Ah, eu vou embora, você vai ficar aí sozinho se você não se aprontar. E ele não se aprontou, eu vou largar ele sozinho? Não, é só não falar que vai fazer, tá bom? Porque isso é um grande, de um grande, de um grande problema. E isso é muito difícil, porque cabe a nós esse policiamento, né? E um outro ponto, gente, extremamente importante, que aqueles pais também cometeram. E mais uma vez, gente, não é, pelo amor de Deus, julgar. Não é um olhar de julgamento. Eu só estou usando essa situação de exemplo porque ela é muito clara que é uma situação que acontece com a gente. Pode ser no mercado, pode ser em casa, pode ser no shopping, pode ser na casa da avó, pode ser aonde for, pode ser na igreja. Eu lembro uma vez que a criança falou para mim assim: ô tia, eu sempre faço birra na igreja. Porque na igreja minha mãe não pode fazer nada, ela deixa eu fazer tudo o que eu quiser daí. Então, assim, a criança já tinha entendido que ali a mãe não ia bater, a mãe não ia gritar. Então, você vê como essas crianças são espertíssimas mesmo, né? Então, é extremamente importante, gente, que a gente não ceda na hora da birra. E o que que aconteceu no caso daquela criança, né, que eu exemplifiquei para vocês? Os pais cederam na hora da birra. Então, eles já tinham tentado ali, né, do que eles conheciam de tudo. A criança foi para um ponto mais extremo, né, ali uma situação dele correr e aí vinha aquela subida da maré e tudo mais. Até que chegou um momento que os pais cansaram, né, de brigar com a criança. Só que o que que comunica para a criança isso? Ó, faz a birra, chora, esperneia, berra, chuta, bate. E isso também aconteceu ali naquela situação, né, da criança tentar sair ali chutando e tudo mais. E no final das contas você consegue o que você quer. Então, quando a gente cede para a criança na hora da birra,
a gente comunica isso. Faz, chora, dá esse escândalo que você ganha. E um outro ponto, gente, é que a gente acaba ficando muito vulnerável, muito à mercê do nosso humor. Então, se hoje eu tô extremamente cansada, eu falo, ai, deixa, dá o que ele quer, tó, vai, eu tô cansada. E aí, então, um dia a criança faz a birra e ela ganha. No outro dia, que eu falo assim, não, agora chega, agora, hoje não, você vai fazer escândalo e você não vai ganhar. A criança não ganha. Só que aí o que que a criança entende? Eu ganho ou eu não ganho? Não sei, então eu vou tentar. Eu vou fazer a birra sempre porque eu já ganhei. E isso, gente, não é uma coisa de um raciocínio lógico, isso é um comando cerebral, tá? Pensa que de fato no nosso cérebro, como se tivesse realmente aquela uma caixinha de comando, igual do filme Divertidamente. Então é como se tivesse essa caixinha de comando e os nossos neurotransmissores, eles estão ali comandando as nossas emoções e o nosso comportamento. E aí, um dia a criança faz a birra e ela ganha. Então, eu dou tal comando pro meu cérebro: ó, quando eu fizer isso, chorar, berrar, eu consigo. Então, meu cérebro vai entender: chora e berra sempre que você consegue. Mas aí, no outro dia, eu chorei, berrei e não consegui. Putz, então eu não sei se esse comando é válido, mas eu vou tentar de novo. Então, uma dica valiosíssima é não ceder nunca na hora da birra, tá? Porque se a gente, ah, não, aqui não, tá na casa da minha mãe, nossa, tá com a avó perto. Claro, Natália, tem situações, situações. Chegou ali uma hora que, sei lá, a gente estava na igreja, o padre lá no meio da missa não tinha o que fazer. Eu entendo, né? O que eu estou dizendo é, vamos tentar ter a consciência para que a gente evite, né? A gente fazendo de alguns comportamentos a exceção e não a regra, a gente já chega muito, muito, muito longe, tá? Então, quatro pontos importantes: conversar na hora da birra. Ah, Natália, meu Deus, eu sempre aprendi que tinha que conversar com a criança. Mas a gente já entendeu que conversar na hora da birra, a criança está, o cérebro está inundado de cortisol, ela não vai nem absorver, tá? Outro ponto, ignorar totalmente, porque eu não estou ensinando nada. É eu esperar que a criança tenha um surto de amadurecimento e aprenda sozinha a se comunicar, né? Terceira coisa, ameaçar, 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 ameaçar e não cumprir. E a quarta coisa, ceder na hora da birra, tá? É, E aí tem um outro ponto, né, gente, que quando a gente não tem uma intervenção ali assertiva, a birra ela evolui, não para uma resolução, mas para comportamentos piores, né? Enfrentamentos mais sérios. Não sei se vocês sabem, né? Mas não sei se vocês também já ouviram falar em relação ao TOD. O TOD é o transtorno opositor desafiador, ou transtorno de oposição desafiante, enfim. É quando a criança ela se opõe ali a uma figura de autoridade o tempo todo. Esse é um transtorno adquirido na infância. Ele não é um transtorno que a criança nasce com ele. Por exemplo, o TEA, que é o autismo, a criança nasce com isso. O TDAH, a criança nasce com isso. O TOD, ele é desenvolvido na infância. Por quê? Por dificuldades de manejo dos pais. Acreditem ou não, isso está no nosso DSM, isso está no nosso manual de diagnóstico. Eles trazem lá como negligências parentais, que é quando os pais de fato ou batem demais ou se ausentam demais do estabelecimento de limites com a criança. Então a criança ela passa a enfrentar o tempo todo aquele enfrentamento, aquela discussão, aquela briga de igual para igual com uma figura de autoridade. E aí chega um momento que o adulto cansa e fala: ai, chega, vai, não vou ficar aqui discutindo. Só que nisso a criança ganha, porque é um chega, vai e eu cedo para a criança, né? Então, a birra ela pode evoluir, além de não melhorar, essa fase vai ficando até muito mais difícil, que vem com enfrentamentos e a agressividade. Na semana que vem, a gente vai fazer. Na semana que vem, não, desculpa. Na quarta-feira, depois de amanhã, a gente vai fazer uma live sobre comportamentos agressivos. E nem todo comportamento agressivo é uma evolução da birra, mas a birra pode sim evoluir a comportamentos agressivos, né? Então, como eu contei daquele menino na praia, o pai segurou ele, e antes até do pai tentar prender ele no meio da perna, porque o pai já não sabe, já tinha corrido atrás dele trocentas vezes.
antes mesmo do pai tentar, esse menino já tinha tentado chutar o pai, já tinha tentado dar soco. Por quê? Esse cérebro ele inunda de cortisol, como eu falei para vocês. Então acaba sendo uma resposta primitiva do cérebro. Por isso que eu preciso ensinar a criança naquele momento da birra. A birra ela é uma oportunidade para eu ensinar a criança. E não uma oportunidade apenas para eu ameaçar, para eu ignorar e tudo mais. Tá? Porque isso só vai evoluindo, a criança só vai ficando cada vez mais irritada. Então, gera agressividade, só piora a desobediência, intolerância, frustração. Então, a falta de manejo da birra, ela ainda vai escalando a níveis muito mais difíceis, tá? Então, qual que seria o direcionamento aqui para vocês, né? Então, vamos pensar assim, na próxima birra, ao invés da gente tentar resolver o comportamento, porque o problema é esse, a gente quer resolver a situação. Então, se eu pensar em resolver a situação, eu dar o que a criança quer. A criança quer um brinquedo, ela tá fazendo a maior birra. Eu vou lá e eu compro o brinquedo, eu resolvi a situação, né? Mas não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é ajudar a criança nessa maturação cerebral, é dar para a criança ferramentas que ela precisa. Então, eu não tenho que me preocupar em resolver o comportamento. Eu tenho que me preocupar em entender o que a criança está querendo comunicar naquela situação. Isso é muito diferente, tá? Então, ao invés de eu ficar tentando resolver, "Ah, filho, você quer isso? Mas você quer aquilo? Então, ao invés de a gente fazer isso, o que que você acha disso? Não, tá? Então, ao invés da gente tentar resolver, eu vou tentar. Eu preciso me perguntar o que que essa criança está tentando comunicar. Ela está com sono? Ela está com fome? Ela está frustrada? Ela está com raiva? Ela está triste? Natália, às vezes eu sei, às vezes eu não sei, né? Às vezes a criança só tá fazendo a birra porque ela tá disposta a contrariar naquele dia a tudo, né? Não é bem assim. Às vezes a criança ela tá mais irritada. Por exemplo, se eu sei que meu filho tá com sono, meu filho mais novo, ele fica extremamente irritado com sono. Então, se eu sei que ele tá com sono, não adianta eu tentar intervir ali com ele. Da forma mais assertiva possível, que aquilo não vai fazer nenhum sentido. Por quê? O cérebro dele está estressado, está extremamente esgotado, está cansado. Então, eu preciso me programar para conseguir colocá-lo para dormir. Então, nossa, ele tá com sono. Ele está, a gente brinca, né? É o azedume do sono. Não tem negociação, gente. Ele chora porque ele quer o brinquedo, e aí o irmão dá o brinquedo que ele quer, ele não quer mais o brinquedo, ele não quer mais brincar. Ele chora porque o irmão não quer brincar. Não sei se acontece isso aí. Mas em casa, não, a gente brinca, né? Não há bota que sirva. Então, a gente precisa se atentar a isso. É, para entender o que que a criança está comunicando. Ela não vai saber dizer eu estou com sono. Uma criança de 2, 3 anos, ela ainda não consegue ter essa percepção. E aí a gente fala, ó, você tá com sono? Não tô, eu não quero dormir. Ah, então não era sono, eu pensei errado. Não, né, gente? É claro que é. É que a criança ela não tem maturidade ainda nem para entender esse sono. O mesmo acontece com a fome. São necessidades fisiológicas. Não, Natália, então o que que eu faço? Eu dou o que a criança quer? Não, eu tento resolver o que ela precisa. Ela está com fome, ela precisa comer. Ela não precisa do brinquedo que ela está fazendo amanhã. A birra, né? Ela tá com sono, ela precisa dormir. Ela não precisa ganhar o que ela quer. O que ela quer é aquele ganho, mas o que ela precisa não é aquilo. Faz sentido para vocês? Então a gente precisa entender muito essa diferença, que a gente foca no que a criança quer. A gente tenta resolver a birra resolvendo o comportamento da criança, dando para a criança o que ela quer. Ou explicando 1000 vezes o porquê que ela não pode ter aquilo que ela quer. Mas, na verdade, a gente precisa dar o que ela precisa. Então, dois casos fisiológicos, fome e sono, eu tenho que dar o que ela precisa. É a mesma coisa, tem adultos que ficam extremamente irritados com fome. Eu não sei se vocês aqui são assim, mas tem muitos adultos que ficam extremamente irritados com fome. Por exemplo, meu marido é um deles, ele fica muito irritado. E aí não adianta ficar assim, mas por que você tá irritado?
Mas te irritou o que eu falei? Não, mas vamos conversar sobre isso. Mas por que que você tá irritado? Não adianta, gente, ele só vai ficar irritado. Então vamos comer. Nossa, tá com fome. Tá irritado de fome? Vamos comer. Com a criança é a mesma coisa, né? Só que a diferença é, eles não sabem comunicar e nem entender muitas vezes a fome e o sono. Então, se pergunte o que a criança quer, tá? O que a criança quer não. Qual emoção ela está sentindo, o que ela precisa. Qual emoção está envolvida ali? Eu entendendo isso, eu também preciso me perguntar qual a habilidade emocional ela precisa. Então, a criança não está sabendo esperar, a criança não está sabendo lidar com a frustração, ela perdeu um jogo e está chorando muito porque ela perdeu um jogo. É uma dificuldade de lidar com a frustração. Ninguém gosta de se frustrar, mas a gente aprende a lidar com a frustração. Então, tá, eu preciso ensinar o meu filho a lidar com a frustração. Vai ser na hora da birra que eu vou ensinar isso? Não necessariamente, mas também, porque se eu não ceder ao que a criança quer, ela já vai lidar com a frustração, né? Ela vai ficar frustrada. Agora, se eu der para a criança o que ela quer, eu não estou ensinando ela a lidar com a frustração. Eu estou ensinando, ó, sempre que você chorar, você conquista. E isso não é uma verdade, né? E a gente pode até desenvolver, gente, estimular, né, uma personalidade até depressiva. Sabe aquela pessoa que ela chora e ela sempre quer ganhar alguma coisa através do choro, sempre se vitimiza, né? É aquela pessoa muito deprimida, que tudo ela chora e aí tudo ela tenta ganhar no choro. Então a gente não pode comunicar isso para os nossos filhos, porque senão eles vão crescer entendendo que eu choro e as pessoas ficam com dó de mim e eu ganho, né? Isso não é uma verdade quando a gente vira adulto, né? A gente pode chorar o que for, que não vai cair um dinheiro do céu, enfim, né? Então eu preciso entender qual emoção está envolvida, o que que a criança está sentindo naquele momento e entender qual habilidade emocional está faltando. Então não sabe esperar, não sabe lidar com a frustração, não sabe ouvir um não, não consegue tolerar ali dificuldades, desafios, né? Porque quando a gente não entende o que está por trás, a gente fica só reagindo ao comportamento da criança. E a gente vive apagando incêndio, né? Então, assim, pegou fogo aqui, eu apago aqui. Pegou outro ali, e eu não estou resolvendo nada. Eu vivo com a sensação de estar apagando incêndio, por isso que é tão cansativo, que é tão desgastante, tá? Então eu preciso entender o que tem por trás para começar a educar ali, a intervir com mais direcionamento, tá? E aí existe algo ainda mais profundo, né? Que são as fases de desenvolvimento, né? Que tem certas habilidades que precisam ser ensinadas no momento certo. Não adianta eu querer ensinar matemática para a criança de 2 anos, mas também não adianta eu não ensinar a lidar com a frustração uma criança de 2, 3, 4 anos e achar que eu vou ensinar isso na adolescência, porque não, gente, essas habilidades elas têm um momento certo para serem ensinadas, tá? É, existe um momento do desenvolvimento em que o cérebro ele está pronto para receber todas as habilidades em momento certo. Não tem assim, é como eu falei, não adianta eu querer ensinar matemática para uma criança de 2 anos que ela não vai ter maturação cerebral para receber isso. Mas também se eu ensinar essa criança tardiamente, ela vai ter tido podas neurais em que ela não vai conseguir aprender isso. Tá? Então a gente precisa entender também, porque muitas vezes hoje a gente acaba pecando enquanto pais deixa, cada criança tem seu tempo. Ah, deixa, depois a gente ensina. É normal, é porque é pequeno, é porque não. E a gente escuta muito isso e se acomoda nessa verdade que não é verdade, tá? Cada criança não tem seu tempo. A gente tem um período de janela cerebral onde os neurônios eles ficam ativos para receber determinados aprendizados e se eles não são utilizados, eles são podados. Se eles não são utilizados nesse período, eles são podados, tá? Claro, não é um período de um mês, né? É um período, por exemplo, do desfraude, né? A janela do desfraude, ela é de 1 ano e meio a 3 anos, mais ou menos. Então, ali perto dos 3 anos, 3 anos e pouco, a gente tem uma poda neural muito grande que varre muitos neurônios. E isso para todas as habilidades emocionais: a empatia, a frustração, a resiliência, a solução de problemas, tudo, absolutamente tudo, existe um período que o cérebro tem para aprender aquilo, tá? Então, assim. Cuidado com essas verdades que a gente escuta por aí, que dentro da parte neurológica ela não é real, tá bom?
Então, o que que a gente pega disso tudo, né? Eu preciso entender o que meu filho está sentindo e eu preciso entender qual habilidade está faltando. Dito isso, eu preciso comunicar para ele o que ele está sentindo, mesmo que não faça sentido. Ó, você está frustrado, você está triste, você está irritado, você está com sono. Eu preciso comunicar, porque aí eu estou ensinando algo para o meu filho, tá? E aí. Ah, Natália, mas eu vou voltar, vou falar. Isso vai resolver a situação, né? A questão é, gente, a birra, ela não resolve, ela amadurece, né? Não adianta eu olhar para uma fruta e falar assim, não tá madura ainda. Você precisa amadurecer. E a fruta vai ficar madura imediatamente. Eu preciso do tempo. Eu preciso que essa fruta continue se desenvolvendo. Quando a gente fala das fases da birra, eu preciso entender também que essa fase esse cérebro ele vai reagir de forma imatura, de forma primitiva, porque é um cérebro imaturo e primitivo, e a forma primitiva de reação é o choro. Mas não cometendo aqueles quatro erros, a gente já está caminhando 90% do caminho. Porque o que acontece que impede a criança de evoluir a fase das birras é que a gente tá comunicando tudo errado. A gente dá muita atenção, ou a gente ignora a criança completamente e aí ela continua fazendo as coisas ali que ela sabe fazer de forma mais primitiva para chamar atenção, ou a gente dá o que a criança quer. Ou a gente só fica ameaçando, 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 e nada acontece, a gente não sai do lugar, né? Então, o problema da criança permanecer, o que faz a criança permanecer na fase das birras, não é o fazer necessariamente ali a intervenção perfeita, é não fazer as outras erradas. Então, eu preciso comunicar, ó, você tá triste, tá tudo bem, quebrou o seu brinquedo. Ao invés de eu falar assim, vem cá, vamos lá comprar outro, ou a gente vai, a gente compra outro. Você tá triste porque você quebrou, tá tudo bem. Você quer um abraço? Não, eu quero o brinquedo. Tudo bem, a gente não tem, né? Então, ó, daqui a pouquinho você se acalma. E tá tudo bem, eu posso sair do ambiente para esperar a criança se acalmar, eu posso, porque eu acolhi, porque eu direcionei, porque eu nomeei o que a criança está sentindo. E qual vai sendo a evolução natural das coisas? A criança vai falar: eu tô triste, eu tô irritada, eu tô chateada. Eu sempre dou esse exemplo aqui para vocês, né? Eu atendi uma psicóloga que ela tinha uma filhinha de 5 anos. E aí um dia ela tava brincando com a prima, e aí elas se atritaram ali, e a menina foi pro quarto chorar. E aí a mãe dela foi atrás e falou: ai, filha, não precisa chorar, né? Não sei o quê. Aí a menina falou assim: não precisa ficar triste, a mãe falou, né? Pode chorar, mas não precisa ficar triste, enfim. Aí a menina falou assim: eu não tô triste, mãe, eu tô decepcionada. 5 anos. Aí ela falou: ah, decepcionada, filha, por quê? Porque eu sempre emprestei meu brinquedo para minha prima. E agora que é a vez dela emprestar para mim, ela não quis, então eu tô decepcionada. E de fato, né, gente, era decepção. Então isso não brota no cérebro das crianças porque brotou. Não, isso é uma construção, tá? Então, o que eu queria deixar aqui para vocês hoje é isso. É, não vamos cometer esses quatro erros na hora da birra, tá? Se pergunte o que a criança, não tentem resolver a birra, tá? Tentem entender a birra, entender o que a criança precisa e não o que ela quer. Se a gente der o que ela quer, a gente não vai sair do lugar. Eu entendendo o que ela precisa, eu comunico o que ela está sentindo. Isso é extremamente importante para essa evolução. E eu também vou trabalhar em outros momentos onde esse cérebro não está inundado de cortisol, nas habilidades que meu filho precisa. Eu vou estimular aí essas habilidades de outras maneiras. Não, mas aí como que eu estimulo? Não, aí vai ter uma outra, né, outra aula, porque, como eu falei, não tem como eu explicar para vocês porque para cada criança vai ser um estímulo diferente por conta da idade, vai ser uma habilidade diferente que ela precisa entender, que ela precisa desenvolver. Então, eu vou dar uma série de lives aqui, eu vou trazer essa pauta mais especificamente em outras lives, tá? Mas como eu falei para vocês, no manejo da birra, a gente entender essas quatro coisas são fundamentais. O que não fazer, tá? Como que eu desenvolvo tal habilidade? Isso é importante, a gente pode aprender sobre
sobre isso, mas o mais importante é nomear o que essa criança está sentindo, pode acolher, pode oferecer um abraço. Se ela não quer, tá tudo bem. Então, ó, pode ficar aí. A hora que você se acalmar, a mamãe tá lá na cozinha, você vai lá conversar. Tudo bem, eu entendi que você quer, mas nesse momento não dá. E aí tá tudo bem, né? E aí, Natália, mas e se for no shopping, se for nananana? O extremamente importante, intervir dentro de casa. Porque se eu ameacei e não cumpri dentro de casa, eu vou ameaçar e não cumprir na rua, então a criança já vai saber esse padrão de comportamento. Se a criança fez aquela birra, eu acolhi, e a criança não ganhou nada com isso, esse comportamento vai diminuir. E a criança também vai entender que na rua ela não vai ganhar, que na igreja ela não vai ganhar, que na escola ela não vai ganhar. Então, a tendência é que esse padrão de comportamento, o cérebro vai falando, aqui não tá mais dando certo, eu preciso desenvolver outra habilidade. Qual é essa habilidade? Eu preciso falar, eu preciso não sei o quê, eu preciso não sei o quê. Então, o cérebro, ele passa a buscar outros recursos através dessas conexões neurais, tá? Então, espero que tudo isso tenha ajudado vocês. Dá para aprofundar muito mais, mas como eu falo, né, gente? Quando a gente fala de assuntos psíquicos, é tudo muito profundo, são muitas camadas, né? Então, não dá para eu trazer especificamente aqui, como eu falei, eu vou trazer isso mais específico em outras aulas, sobre as habilidades, sobre os estímulos, sobre algumas idades dessas janelas, mas nesse momento a gente precisa entender o que não fazer para que essas birras não escalem e chegue nas questões piores, como eu falei para vocês aqui, de enfrentamento, de oposição, de agressividade, tá? E na quarta-feira, depois de amanhã, então, a live vai ter como tema crianças agressivas, impulsivas, quando a criança não consegue se controlar, né? Tem dificuldade no que a gente chama de controle inibitório. Então, quem puder participar aqui na quarta-feira vai ser o mesmo horário, às 19 horas. Eu aguardo vocês aqui. Se vocês tiverem mães conhecidas que podem estar tendo dificuldades aí com o filho, no manejo da agressividade, podem falar, mandar o link do grupo, porque daí eu vou colocar o link de acesso aqui para a live no grupo também, tá? Então, aguardo vocês aqui na quarta-feira. Muito, muito, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Comentem lá no grupo se vocês puderem, o que que vocês acharam, se ajudou, se deu um norte, se clareou, tá bom? E aguardo vocês então na quarta-feira, tá bom? Um beijo, muito obrigada a todo mundo que assistiu, todo mundo que ficou nessa uma hora aqui, e até quarta-feira.